Nosso canal no YouTube é dividido em 4 séries, tá? Então, a gente tem o filme que você escolheu, o conto de fadas que você escolheu para trabalhar na sua escola, temas variados e MH responde a você as suas perguntas, né? Você pergunta, MH responde. E hoje eu trago o tema calendário escolar para conversarmos. E esse vídeo vai estar disponível no canal na série Temas Variados. Vamos então. O calendário letivo ou calendário escolar é o eixo, tanto administrativo como pedagógico, da sua escola. Eu trabalho com consultoria educacional e nós estamos no final do ano já, e ainda há escolas que não fizeram o calendário. E o pior, existem escolas que não usam o calendário escolar como seu norteador de todas as atividades, todos os planejamentos dentro dessa instituição. O calendário ele deve começar a ser elaborado em agosto. E aí, sem pressa, em reuniões com a gestão, vocês irão produzindo esse calendário, usando o calendário vigente, fazendo uma avaliação do que funcionou e do que não funcionou, do que deve se manter e do que não deve se manter, e vai construindo esse calendário. É muito importante, como eu já disse aqui em outros vídeos, que o primeiro ponto a ser trabalhado dentro da escola, pensando no ano seguinte, é o tema gerador. A BNCC, mas antes da BNCC, as diretrizes curriculares nacionais, inclusive a LDB, que sempre está se atualizando, sempre falou desse eixo norteador, que é o tema gerador do ano. É o projeto anual, é o tema maior, por isso ele é o norteador. Toda escola deve ter um tema gerador. Cada ano se escolhe um assunto diferente. E também é triste a gente constatar que muitas escolas ainda não adotam o tema gerador. Como eu já falei também, nós já temos aqui um vídeo falando só sobre o tema gerador. Você pode escolher, deve escolher temas extremamente atuais, mas eles são focados na necessidade da tua clientela, do teu aluno, do amadurecimento deles. Então, você pode escolher temas ambientais, temas sociais, temas vinculados social ao emocional. Fica a seu critério. Você pode trabalhar temas na questão da literatura, das artes, mas esse tema ele tem que ser globalizante. Escolhido o tema gerador, você parte para o calendário. Por isso eu falei no tema gerador. Então, escolher o tema gerador, vamos considerar que o tema gerador seja cidadania. Todo o teu calendário vai ser pautado nesse tema cidadania. Os projetos, as atividades, as aulas em campo, ok? Então, vamos falar sobre o calendário letivo. Eu tenho um aqui que eu produzi para uma escola e ele aborda todos os assuntos administrativos e pedagógicos da escola. A gente, claro, que tomou como base o calendário do Cinep Ceará. Nós estamos, né, no estado do Ceará. O calendário do Cinep, ele é uma orientação, ele não é obrigação. O calendário do Cinep, ele te orienta porque ele traz para você as semanas do mês, do bimestre, do semestre, do ano. Ele traz a quantidade de dias e de semanas de cada bimestre, de cada etapa. Por exemplo, a primeira etapa, ele sugere aqui que a gente comece no dia 21 de janeiro. Você não é obrigado a começar no dia 21 de janeiro, mas deve. E aí, no dia 21 de janeiro, começa a primeira etapa. Vai até aproximadamente a primeira semana do mês de abril. Vou dar uma olhada aqui no calendário para te dizer.
Ele tem uns códigozinhos que te ajudam bastante, mas a gente já sabe que a primeira etapa começa no início de abril. Então aqui ela está finalizando, ela termina em janeiro, perdão, e finaliza em abril. Ela vai finalizar numa sexta-feira, dia 11. Então na segunda, dia 14, começa a segunda etapa, que termina em junho. Na última sexta-feira de junho, que para 2025 é dia 27. Ok, então o calendário fornecido pelo Cinep, ele traz para ti todas essas informações, olha, tá? Número de semanas, como eu disse, número de dias, até porque você tem que levar em consideração a quantidade de dias letivos quando você produz o calendário escolar. Porque no final tem que ter no mínimo 200 dias letivos. Considerando que um dia letivo num turno são 4 horas, você tem no mínimo 800 horas de trabalho pedagógico na escola, ok? Ainda há coordenadores que não sabem fazer um calendário, porque ainda não foi orientado. Então eu pensei muito nesse vídeo para orientar. Então vamos fazer uma lista, você aí que está me ouvindo, coordenador, coordenadora, professor, auxiliar de coordenação, supervisor, vamos fazer uma lista do que deve constar no teu calendário. Tudo, mas eu vou fazer a lista para você. Ao final desse vídeo, diz se você gostou, se eu te ajudei. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho para todo momento que a gente postar um novo vídeo, você receber a notificação, a informação. Mas eu gostaria muito que você deixasse seu comentário e que também enviasse o nosso vídeo para tuas colegas e colegas, professores, professoras, gestores. Então vamos lá. A lista de assuntos, de temas que devem constar no calendário. Primeiro, você abre um calendário, pode ser na internet, de todos os feriados. Então você já marca os feriados. Abre também esse calendário, eu gosto muito de usar o calendário sazonal, é só uma sugestão. O calendário sazonal, ele traz tudo quanto é feriado e todas as datas comemorativas. Mas eu vou te dar uma dica. Se você escolheu como tema gerador o meio ambiente, tem calendário com datas do meio ambiente. Aí a data da Caatinga, do Cerrado, do Pantanal, vem a data dos animais, da primavera, dia do protetor ambiental, dia do botânico, dia do biólogo. Então, você vai procurar no calendário as datas que combinam, que se alinham com o teu tema gerador. Por quê? Porque se o tema gerador, por exemplo, é cidadania, você tem que trabalhar de múltiplas formas o tema cidadania. Não é na aula de filosofia apenas, não é na aula de história, é em toda a escola. Por isso ele é um tema gerador global. E a BNCC fala sobre isso, não é? A BNCC diz assim, temos que trabalhar de forma integralizada, fazendo conexões. O eixo principal da BNCC é a integralidade. Ou seja, trabalhar com o aluno de forma total. Você trabalha os aspectos sociais, os aspectos emocionais, os aspectos cognitivos, os aspectos atitudinais. Então, você tem que olhar para o aluno como um todo. E para você desenvolver aquelas 10 competências socioemocionais da BNCC no seu texto introdutório, que vai do infantil ao 3º ano do ensino médio, são 10 competências. Lá ele tem o autocuidado, a autogestão, a cidadania, a empatia, cultura digital, a comunicação. Tudo são aspectos que você vai desenvolver nesse aluno ao longo dos anos. Não é apenas em um projeto. Você começa na educação infantil e vai trabalhando a mesma habilidade, tornando essa habilidade uma competência ao longo dos anos. Por isso, muito cuidado com a escolha do tema gerador. Muito bem. Você escolheu o tema gerador. Agora você vai pegar o calendário
um calendário que tenha todas as datas comemorativas. E aí você vai escolher dessas datas por mês, aquelas que você vai transformar em projeto, aquelas que você vai trazer para a acolhida, tá? Então você marca no calendário comercial, sazonal, e você vai escolher as datas comemorativas, ok? Feito isso, você vai agora inserir no calendário. Você começa em janeiro. Janeiro é o mês da semana pedagógica, janeiro é o mês da decoração das salas, janeiro é o mês de receber os novatos e acolhê-los muito bem, mas não deixa de ser o mês de matrícula. Então, a sala de matrícula não pode ser desmontada ainda. A equipe que você preparou a partir de agosto do ano anterior para fazer o projeto de matrículas e receber muito bem os pais e os futuros clientes ainda está lá atenta para essa matrícula. Mas aí a sala de aula, a escola está toda limpa, pintada, renovada. Pegue o tema gerador e coloque bem grande no saguão, no hall, no pátio de entrada da escola. Porque esse tema gerador deverá ser incorporado, respirado por todos, alunos, pais, visitantes e, claro, os professores. Muito bem, então você vai inserir no teu calendário o quê? Reuniões com pais, que devem ser frequentes, fóruns de debates com os pais, que é diferente de reunião. Você vai colocar o calendário dia por dia das provas, logo após, na outra semana, segunda chamada. Mas antes disso, em janeiro você vai colocar as datas de recebimento dos professores, dos projetos de fevereiro, das provas parciais que irão acontecer em março, no começo de março. Você vai receber os roteiros de estudo, tudo em janeiro. Então você coloca lá, data de recebimento dos originais, dos roteiros e provas parciais da primeira etapa, em janeiro. Em fevereiro você vai colocar recebimento dos originais, dos roteiros e provas bimestrais da primeira etapa. Então você recebe no mínimo com um mês de antecedência. Se a prova bimestral da primeira etapa vai acontecer na última semana de março ou 1º de abril, você recebe o original em fevereiro. Porque você, coordenador, vai ler, vai fazer as correções, os ajustes, volta essa prova para o professor para ele fazer as mudanças, devolve para o coordenador, nova revisão e impressão. Ok? Além das datas do recebimento do material pedagógico do professor para a coordenação com mês de antecedência, você coloca a data de recebimento das provas corrigidas, dos mapas de notas com as notas, tá? Para que você tenha tudo marcado, demarcado, né? Melhor dizendo, para poder você se organizar, inclusive, junto aos pais, ok? Sobre a educação infantil, nesse primeiro mês, você vai colocar o quê? Você vai pedir para a professora entregar em janeiro, no início de janeiro, no máximo no período da semana pedagógica, o projeto adaptação, que é o primeiro da primeira semana, pode ser de 21 a 31 de janeiro, 2 semanas de 2025. 21 a 31, se eu não me engano, de janeiro de 2025, você vai fazer 2 semanas do projeto adaptação. Você pode, por exemplo, fazer uma semana para o infantil 4 e 5 e 2 semanas para o infantil 2 e 3. São crianças que provavelmente nunca estiveram na escola. Requer um trabalho maior de planejamento. Então, você vai receber o projeto adaptação dia a dia com as acolhidas, essas acolhidas com música, com dinâmicas, com tarefas, com o que você for oferecer ao teu aluno. Então, no calendário, você vai colocar a data de recebimento do projeto das professoras para você no início de janeiro. Após o projeto
adaptação, você já entra no projeto que? Identidade. O primeiro projeto de fevereiro. Também as professoras irão elaborar, você irá revisar. Então, você recebe em janeiro o projeto Identidade, que vai funcionar no início de fevereiro. Lembrando, professor, professora, coordenador, tudo que vai constar no calendário é uma orientação para o colaborador, para o funcionário, para o professor. As datas devem estar lá de maneira muito clara. E o professor tem que seguir aquelas datas. E o prazo é 1 mês de antecedência, para que você, coordenador, tenha tempo de revisar, chamar o professor, conversar a respeito, ajustar para que vá ser aplicado. Ok? Então, em fevereiro, você tem outros projetos. E aí, no final de fevereiro, começo de março, é o projeto Carnaval, que deve ser entregue quando? Em janeiro. Lembrando que também as provas deverão ser entregues, como eu já falei, com 1 mês de antecedência. Então, vamos lá. Datas comemorativas, feriados, datas de prova, data de segunda chamada, data de recebimento do material do professor, data de recebimento dos relatórios individuais de desenvolvimento de cada criança da educação infantil, para serem entregues no final da primeira etapa, ou seja, após a primeira semana de abril. A professora vai produzir esse relatório, vai entregar para a psicóloga, psicopedagoga e irá ser corrigido. Esse primeiro relatório de desenvolvimento é a partir das observações que a professora fez, do dia que o menino chegou até o final de março. A professora deve ter um caderno para anotar todas essas observações, para quando ela for construir este relatório, ele está fidedigno ao que aconteceu com essa criança. Ao chegar, ela estava assim, em março ela está dessa maneira. Professora, você precisa receber uma formação de como preencher, de como produzir esse relatório individual. A tua escola vai decidir se ela quer um relatório por bimestre, ou seja, serão 4 relatórios, ou ela quer um por semestre, serão 2 por ano. Tudo isso deve constar onde? No calendário. No calendário também deve ter o período, tá? Em que o projeto é aberto e ele é fechado, ou seja, a abertura do projeto e a culminância. Normalmente a abertura do projeto é numa segunda e a culminância numa sexta. Lembrando, coordenador, que determinadas datas comemorativas vão constar na acolhida. Como, por exemplo, o dia do rádio, que, se eu não me engano, é em janeiro, é uma data interessante para a criança entender como a tecnologia se transformou, evoluiu nos últimos anos, nas últimas décadas, contar a história do rádio e mostrar que o celular substitui o rádio, substitui a TV, substitui a câmera fotográfica. Mas não incentivar o uso do celular, nem na educação infantil, nem nas séries iniciais do ensino fundamental. Você vai fazer um levantamento histórico. Então, o projeto rádio, ou a data comemorativa do dia do rádio, é apenas para acolhida, pela manhã, às 7 da manhã. E se você tiver turmas à tarde, às 13 horas à tarde. Ok? Então, existem datas que se transformam num projeto e outras que só são acolhidas. Você tem que definir no calendário, você põe a data comemorativa e em parênteses você coloca acolhida. E ainda escreve todos, se forem todos da escola. Se é só educação infantil, você põe educação infantil, ensino fundamental. Lembrando que data comemorativa é um tema importante dentro do desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais, tá? Então, você faz essa lista de datas comemorativas, como eu te falei no início do vídeo, para você transformar em acolhidas. Mas você deve colocar isto no calendário para que o professor saiba que naquele dia deverá ter uma acolhida falando sobre aquele assunto. E não ser um momento improvisado. Claro que se nós estamos trabalhando, por exemplo, Projeto Água, dia 22 de março, no mínimo uma semana,
As acolhidas daquela semana, manhã e tarde, deverão ser sobre o tema água, tá? Falar que é um recurso que está escasso, a água potável para uso doméstico inexiste praticamente, e assim mais outros temas voltados para o tema maior água. É o projeto Água, que deve envolver toda a escola, da educação infantil à tua última série, ok? Então o calendário vai com tudo isso, feriados, datas comemorativas, datas de entregas de material, datas de abertura e fechamento de projeto. Também deve constar no calendário, tá? A data do sábado, uma vez por mês, pelo menos, da formação continuada. Eu encontrei várias escolas com o meu trabalho que é avisado na semana anterior que o professor deve vir no sábado. Como é que ele se planeja? Como ele vai guardar aquele sábado para a escola? Então, diretor, coordenador, o calendário de formação continuada da tua escola para os professores e auxiliares deve constar dentro do calendário letivo da escola. Fora o sábado de estudo, o sábado de formação, deve constar também o sábado de planejamento. Esse sábado de planejamento, coordenador, é o sábado em que você vai discutir com toda a equipe os projetos que virão. Por exemplo, a reunião de fevereiro, você já recebeu os projetos de março, recebeu de todos os professores. Mas você vai discutir, vai acrescentar, vai criar o plano de ação, ou seja, quem faz o quê, quando, né? Quando ele vai fazer, até quando, a data limite, que material ele precisa, que local aquilo vai ser executado, é o plano de ação. Para se construir um plano de ação, precisa-se de uma reunião de planejamento. E para a reunião de planejamento, você precisa receber o primeiro esboço de cada projeto do mês que virá, ok? Outro assunto que não pode constar, não pode deixar de constar no teu calendário são as aulas em campo. Aqui eu abro um parêntese e eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre aulas em campo. Não é passeio. Passeio é puramente para entretenimento. A aula em campo é aula in loco. É a aula que vai ser dada no local onde você quer mostrar para o aluno, sensibilizar o aluno e trazer mais conhecimento. Então, as aulas em campo, elas são planejadas de acordo com o conteúdo que está sendo trabalhado em sala ou que irá ser trabalhado. E mais ainda, professor, professora, coordenador. A aula em campo, ela é interdisciplinar. Então, desculpe, você vai fazer uma aula, criar um assunto, um tema, uma visita que envolva ciências, biologia, por exemplo, geografia e história. Tudo é ciências, mas na escola a gente chama ciências, geografia e história. Então, planeje uma aula onde você englobe o maior número de conteúdos e componentes curriculares. Essas aulas devem estar no calendário. E a minha sugestão é que você faça uma aula em campo por bimestre, por série. É claro que a mesma aula em campo pode servir para o quinto e o sexto e o sétimo, ok? Dependendo da tua quantidade de alunos, do teu planejamento. Mas é importante que eles saiam da escola, que eles aprendam a interagir com o ambiente, que o professor prepare essa aula com muito cuidado, o antes, o durante e o depois. Reuniões para planejar as aulas em campo. Isso deve constar no teu calendário. Tudo que você vai fazer na tua escola tem que estar no calendário. Você não pode improvisar, ok? Bom, esse é o calendário para o professor, para o coordenador, para o auxiliar. Mas existe o calendário da família, calendário que você vai disponibilizar no site, no portal, ou vai entregar em mãos, ou vai anexar a agenda do aluno. Esse calendário para o pai é um calendário menor, não precisa, não deve
constar as datas de tudo que você colocou no calendário interno. O calendário interno, ele consta de todas as atividades de planejamento da escola. O pai não precisa saber disso. O que vai constar no calendário externo? Vão constar datas de prova, data de segunda chamada. Por exemplo, a data inicial que vai ser cobrado o uso do fardamento escolar. Isso deve estar nos dois. A data do início do livro didático e paradidático deve estar nos dois. Então, toda a informação que é interessante, que é relevante para a família, você vai colocar no calendário externo. Vai ficar bem menor. São as reuniões, são os debates, são as mesas redondas, os fóruns que os pais são convidados, as festividades, os projetos abertos ao público, como, por exemplo, o projeto Páscoa pode ser aberto, a Semana Cultural da Escola, a Feira de Empreendedorismo, são projetos abertos para a comunidade. Então, devem constar no calendário da família. Tudo que está no calendário da família está no calendário interno, mas nem tudo que está no calendário interno vai para a família, ok? Outra coisa, deve constar as datas de ensaios dos projetos que têm como culminância festividades artísticas, tudo informado no calendário. Olha, essa comunicação escola-família, ela é o diferencial da tua escola. Eu escuto tanto os pais reclamarem. A gente liga, ninguém atende. A gente pergunta, não responde. A gente vai lá, ninguém sabe, diz que vai dizer depois. O calendário é também a tua propaganda. Poxa, que calendário bem feito, que calendário completo, que calendário organizado. Outra dica para a gente encerrar o nosso vídeo. Já trabalhei em escolas que o diretor não permitia que fosse alterado nenhuma data do calendário. E este é o procedimento correto. Se o calendário foi feito, o professor se planejou. Planejou os seus sábados, planejou suas viagens, planejou os seus encontros, os seus dias, os seus horários com sua família. Planejou o seu lazer. Se o calendário foi feito e entregue em janeiro, toda a equipe está sabendo qual dia deve estar na escola, qual dia que é feriado, qual sábado tem que estar na escola. A mesma coisa vale para a família. Família quer viajar, quer planejar algo, precisa saber se a criança vai estar na escola ou não. Que horas começa, que horas termina. As reuniões com pais serão às sextas à noite, o que é um péssimo dia, ou serão sábados pela manhã. A segunda e a sexta não é um bom dia, gestor, para você trazer a família para a escola. Nem segunda, nem sexta. Ok? Lembrei de outro ponto importante. O dia do hino nacional. O dia do hino nacional está determinado que a escola tem que fazer o hasteamento, semanal da bandeira e entoar o hino nacional pelo menos uma vez por semana. Escolhe o dia do hino nacional na sua escola. Eu sugiro quarta ou quinta-feira. E aí é feito na acolhida, tá? Lembrando que na segunda você faz o hasteamento da bandeira e na sexta você desce a bandeira. Se você não tem os mastros, você faz hasteamento simbólico, treina as crianças, orienta as crianças e faz no dia do hino. As crianças seguram a bandeira corretamente, ok? Isso faz parte da cidadania. Olha, eu espero ter te ajudado no calendário escolar. Se você tiver alguma dúvida de algum procedimento, de algum processo, de alguma data na elaboração desse documento tão importante, fala comigo. Eu me chamo Marcelena, eu sou consultora educacional e eu estou à sua disposição. O nosso assunto de hoje foi calendário escolar. E nós estamos finalizando o ano de 2024, o calendário já deve estar pronto para 2025. Tchau para você, sucesso, tudo de bom.